Bom dia a todos. O tema escolhido do nosso trabalho é tomografia. Faremos uma abordagem falando sobre o que é, como é realizado e quais os tipos e métodos utilizados. Introdução. A tomografia computadorizada é um exame de imagem não invasivo, uma espécie de raio-x que consegue ver o corpo em 360 graus. Esse exame tem a finalidade de explorar através de imagens de alta resolução várias partes do corpo, como os ossos, cérebro, rins, fígado, pâncreas, pulmões, ovários, vias biliares e pleura. A tomografia é muito útil no diagnóstico de doenças, como em acidentes vasculares cerebrais, o AVC, embolia pulmonar, pneumonia, aneurismas, edema cerebral, derrame pleural, fraturas, hemorragias e entre outros. Devido ao grande poder de detalhamento, são capazes de detectar nódulos ainda pequenos, que mais tarde podem se tornar tumores. Os principais especialistas veterinários que utilizam a tomografia para auxiliar no diagnóstico são os oncologistas e ortopedistas, uma vez que com esse exame é possível realizar pesquisas sobre a existência de metástases, determinar a origem de grandes massas tumorais, abdominais e torácicas e o envolvimento de órgãos, planejamento cirúrgico de fraturas complexas e avaliação precisa de estruturas ósseas. Como é realizado o procedimento? O exame é realizado por um técnico em radiologia. O paciente é colocado deitado sob uma mesa que se move para dentro e para fora de um túnel redondo, chamado de tomógrafo. Durante essa movimentação, o tubo de raio-x se move em volta do paciente, emitindo feixes de radiação em ângulos precisos. As imagens são combinadas por um software, para mais tarde serem estudadas. É necessário o uso de anestesia para esse procedimento, pois o paciente precisa ficar deitado sem se movimentar durante o exame. Tipos de tomografia. Tomografia com contraste. Com o uso do contraste, as imagens obtidas pela tomografia ficam ainda mais nítidas. O composto pode ser administrado pela via oral ou pela via intravenosa. Os tecidos absorvem esse contraste e isso facilita observar problemas em regiões vascularizadas, como por exemplo um tumor ou o shunt, que é um problema circulatório, além de alterações em crânio, coluna, abdômen e articulações. Tomografia do tórax. É um tipo de tomografia que auxilia no diagnóstico de doenças pulmonares e de caixa torácica, região onde fica também o coração. Por isso, também é possível observar anormalidades e doenças cardiovasculares. Tomografia da coluna. A tomografia da coluna tem a finalidade de examinar ossos, articulações, tecidos moles da coluna lombar. Com o exame é possível identificar a presença de tumores, ferimentos, infecções, hérnia e outras complicações. Tomografia de crânio. Essa tomografia tem como objetivo analisar a região do cérebro e caixa craniana. Pode diagnosticar doenças vasculares como acidente vascular cerebral, o AVC, traumatismo craniano encefálico, o TCE, tumores, hidrocefalia, fratura e malformações. Preparo para o exame. O preparo varia de acordo com a região a ser examinada. Quando for necessário o uso de contraste, o paciente deve ficar em jejum por pelo menos 8 horas. Para a tomografia ser realizada, principalmente na área digestiva, pode ser indicado o uso de laxantes ou enema para limpar o intestino. O tempo de jejum pode variar de acordo com o exame solicitado. Uma curiosidade é que os tomógrafos, além de gerarem imagens de alta definição, também são capazes de reconstruírem, em modo 3D, as partes do corpo animal a serem estudadas, possibilitando até a oportunidade para que os médicos possam estudar diferentes formas de abordagem para diferentes casos. Obrigado a todos, esse foi o nosso trabalho.
A tomografia computadorizada é um método diagnóstico moderno e muito eficaz. Vamos acompanhar um exame realizado no Centro Diagnóstico Renalvet, em São Paulo, para que você possa entender melhor como ele é feito e para que se destina. Johnny é um poodle de 13 anos que apresenta dificuldade para andar com as patas traseiras. O Dr. Márcio, responsável pela Renalvet, avalia as condições de saúde do cão antes da tomografia. Embora seja idoso, Johnny está apto para passar pelo exame, que requer uma prévia tranquilização do animal. Depois de sedado, Johnny é encaminhado para a sala de tomografia, onde é posicionado na mesa do tomógrafo pela equipe de anestesia. Dependendo do tipo de exame, será preciso aplicar contraste. Durante todo o procedimento, os sinais vitais, como batimentos cardíacos e a frequência respiratória, são monitorados por esse aparelho. Do lado de fora da sala de tomografia, uma equipe de veterinários coordena todo o trabalho. Primeiramente, a mesa do tomógrafo se desloca para colocar Johnny na posição correta. Em seguida, a equipe delimita a área que será examinada. No caso de Johnny, a coluna vertebral, onde pode estar a causa da paralisia. Quando tudo já estiver preparado, a tomografia se inicia. O tomógrafo nada mais é que um aparelho que emite raios-x, mas de uma forma diferente da convencional. Quando o organismo passa lentamente através desse círculo, várias imagens são formadas, como se o corpo estivesse sendo fotografado em fatias. Nos aparelhos modernos, além do exame ser bastante preciso, ele também é muito rápido. A tomografia de Johnny não durou mais que 5 minutos. Agora ele vai para a sala de recuperação e logo retornará à consciência. Aí é hora de ir para casa. Johnny está liberado, mas o trabalho mais importante começa agora. O Dr. Márcio transfere todas as imagens obtidas pelo tomógrafo para o computador e começa a analisá-las uma a uma. E parece que já encontrou problemas. No caso desse tomógrafo do tipo helicoidal, um programa pode reunir todas as imagens e apresentá-las num formato tridimensional. Veja só como é possível visualizar a coluna vertebral de Johnny em detalhes e de diversos ângulos. São imagens incríveis que permitem um diagnóstico preciso. A causa da paralisia de Johnny são espondiloartroses, ou seja, pontes ósseas conhecidas como bico de papagaio. Elas comprimem nervos que partem da coluna vertebral em direção aos membros, causando dor e paralisia, como nos humanos. Agora dá para compreender por que a tomografia computadorizada é um exame extremamente valioso para o diagnóstico de diversas doenças, não apenas ósseas, mas também aquelas que ocorrem em vários outros órgãos. O problema de Johnny foi diagnosticado e ele poderá ser tratado corretamente. É a tecnologia a serviço da medicina veterinária.